Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. O Santa Cruz jogou com o Itabaiana e conseguiu a classificação para a Copa do Nordeste. Vamos acompanhar aí os gols e uma entrevista com o técnico Marcelo Martelotti após essa vitória muito importante para a trajetória de 2021. Mas antes, pessoal, quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para você estar sempre atualizado aqui no canal. O Santa Cruz abriu o placar com Chiquinho, um golaço de fora da área. O segundo gol aconteceu no segundo tempo, com Lourenço. O Itabaiana ainda perdeu um pênalti no final do jogo, mas o Santa Cruz conseguiu a vitória por 2-0. Vamos a uma entrevista com Martelotti. Primeiro, mais uma vez, agradecer a todos, né, nessa etapa, mais essa etapa cumprida minha aqui no Santa Cruz, né, terminando o contrato. Agradecer, não foi uma jornada fácil, né, principalmente para mim pessoalmente, mas mais uma vez agradecer a todos, a diretoria, na figura do Tininho, me ajudou muito nos momentos mais difíceis, a torcida, de um modo geral, a comissão técnica, os funcionários, e aos jogadores, né, de uma maneira especial. Esse grupo de jogadores é realmente um dos melhores que eu já trabalhei, se não o melhor. Um grupo muito profissional, que teve ainda a hombridade de lutar por essa classificação que nós conquistamos hoje, mesmo depois da frustração de não conseguir o acesso há 2 semanas atrás. Então, dizer que estão todos no meu coração, eu realmente fico mais uma vez muito satisfeito. Infelizmente, o objetivo principal nós não alcançamos, mas ficou a marca, né? Ficou a marca de um trabalho, de uma relação que eu acho que não acaba aqui. Com certeza a gente terá novos capítulos pela frente, se não agora, mas mais à frente. E parabenizando o clube, né? Por coincidência, terminamos essa jornada na data de aniversário, nos 107 anos do Santa Cruz. Parabéns a esse clube grandioso, né? Formado por essa torcida maravilhosa, principalmente, torcida que nos fez tanta falta nesse ano, né? Que foi marcado pela ausência do torcedor no estádio e que com certeza fez com que a nossa jornada tivesse sido muito diferente. Então, parabéns ao Santa Cruz, que o clube continue sendo esse clube tão apaixonante e que cresça a cada dia, a cada ano, para que a gente veja cada vez mais um Santa Cruz mais forte. O Santa Cruz controlou o jogo de um modo geral, né? O primeiro tempo, principalmente, com mais controle, tendo a bola, né? Tendo paciência para girar, para mexer com a marcação adversária. Tivemos uma movimentação muito boa dos nossos jogadores para fugir à marcação, que era muito forte, né? Um time que o Itabaiana marcou atrás da linha da bola, atrás da linha de meio de campo, compactado, dando poucos espaços, e sabemos que as oportunidades viriam principalmente com os chutes de fora da área, e foi assim que a gente conseguiu a vantagem. No segundo tempo a gente voltou um pouco desatento no início, como ocorreu lá em Itabaiana, mas logo em seguida já tivemos novamente a possibilidade de ter a posse de bola, de jogar, de sair em velocidade, porque o adversário nos deu mais espaço. Fizemos o segundo gol, abrimos uma vantagem boa e a partir dali controlamos com uma marcação mais forte. Fomos obrigados a fazer as substituições, né, que nos deu mais força com jogadores que entraram descansados, que entraram motivados a ajudar, mas eu sempre digo, quando você é obrigado a fazer as 5 substituições, descaracteriza muito o time que você trabalha durante a semana, e a gente teve um pouco de dificuldade no final do jogo, até por essas modificações, mas tivemos força, controlamos bem, e eu acho que a vitória é merecida, a classificação merecida. Não foi fácil, como eu falei, voltar novamente a cabeça para uma decisão, para uma competição eliminatória, né?
uma vaga na Copa do Nordeste, que é tão importante para o clube, após a frustração da Série C, mas esse grupo muito profissional, todos cientes da responsabilidade e cumpriram bem o seu papel. A minha programação pessoal é descansar um pouco, ir em casa, né, reencontrar minhas filhas que estão lá em São Paulo e ficar um pouco mais até definir o futuro, que eu ainda não tenho essa definição. Mas as lições, elas sempre ficam, né, no final de uma temporada, mesmo quando é uma temporada vitoriosa, a gente não conquistou os objetivos, então aprendemos com o que erramos, né? E cada competição tem sua característica, eu acho que essa é a lição principal. E o Santa Cruz disputando o campeonato estadual, disputando a Copa do Nordeste e a Série C, são campeonatos que você precisa ter uma regularidade durante a fase de classificação, mas você chega numa fase final nas 3 competições e é o momento da decisão, né? Então são competições que decidem num curto espaço, são poucos jogos que são decisivos, você precisa se preparar para esse tipo de campeonato. Eu acho que essa é a lição que fica no Santa Cruz, principalmente porque o calendário se repete agora em 2021, né? Você tem novamente Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano e a Série C. E são competições que, apesar de terem características diferentes, elas têm em comum essa questão de você buscar uma classificação para chegar numa fase decisiva e o entendimento de que essa fase decisiva ela é a mais importante. Eu acho que essa lição ficou porque nós tivemos algumas dificuldades no quadrangular final, na Série C, e foi ali que o nosso objetivo acabou escapando. Então, a gente aprende, a cada ano a gente fica mais experiente e cresce, né? E aprende com os erros e com as dificuldades. Eu acho que são esses os principais erros que nós cometemos e o principal aprendizado de um ano que, apesar dos objetivos não terem sido alcançados, a gente deixa um legado importante. Eu não tive uma conversa definitiva. Eu tenho, né, a comunicação dos integrantes da chapa da situação, que existe o interesse da permanência e da continuidade, mas a gente não teve uma conversa que pudesse adiantar alguma situação nesse sentido, até porque a eleição é daqui a uma semana, né? Então existe ainda esse prazo para isso, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, eu já demonstrei a minha vontade de dar continuidade. Independente de continuar ou não, existe sempre uma avaliação no final de uma temporada, né? Então existe sim um relatório da minha parte, da parte técnica, do meu entendimento do que eu imaginaria em termos de continuidade. A gente sabe que quando você faz uma avaliação técnica, ela é só uma parte, né, de um planejamento. Existem outras questões importantes, como a questão financeira, por exemplo, para que alguns atletas permaneçam e que outros sejam contratados. Então eu acho que existe essa avaliação sim que eu faço do trabalho e do grupo que aqui trabalhou nesse ano, mas com relação ao planejamento futuro ainda não, né? Preciso de uma definição para que a gente possa começar a pensar. Acho até que a gente vai ter que acelerar o processo em caso de permanência, para que a gente não perca muito tempo com relação aos nossos adversários, né? As competições já começam no final do mês e esse processo de formação de grupo, de renovação de alguns contratos, eu acho que é importante. A diretoria já está adiantando algumas situações que eu acho que são muito claras com relação aos jogadores que se destacaram. Então eu vejo uma dificuldade até pelo momento, mas como eu disse, eu acho que fica um legado. Esse grupo foi muito bem, de um modo geral, e eu acho que deve haver sim uma espinha dorsal, uma permanência de uma parte desse grupo de atletas para que se inicie um trabalho com mais segurança.
Agora, com relação a 2021, eu acho que, como eu mesmo disse, são alguns detalhes que fizeram com que o Santa Cruz não tivesse os resultados. O Santa Cruz chegou na final do campeonato estadual, foi a melhor equipe da primeira fase da Série C, então teve de um modo geral um rendimento bom, mas não conquistou os resultados. Eu acho que são esses detalhes que precisam ser corrigidos, e é lógico, vai ser um ano diferente, né? Os adversários vão ser diferentes e a gente precisa se preparar bem. Acho que foi um jogador decisivo, né? Ele teve comigo, principalmente, após ele entrar na equipe, ele teve uma continuidade, teve uma sequência e foi fundamental, foi decisivo em vários jogos. É um jogador de muita qualidade e, avaliando a temporada dele, foi uma temporada muito positiva. Com certeza é um jogador que interessa ao clube, todo mundo viu a sua qualidade, o rendimento. Mas é como eu falei, essa é só avaliação técnica, né? Existem outras situações e você tem que ver sempre a possibilidade de uma permanência, de uma renovação, mas com certeza, mais uma vez hoje, ele nos ajudou e foi decisivo. Na verdade, o que a gente fez hoje em termos de uma rotação entre os jogadores de meio campo foi mais ou menos o que a gente fez lá, principalmente no primeiro tempo, né, num campo, num gramado que não tinha qualidade, que era difícil você tocar a bola, mas que nós conseguimos envolver o adversário justamente por essa rotação, por essa movimentação dos 5 jogadores nossos de meio de campo, né, na verdade dos 2 volantes, Chiquinho e Didira, uma movimentação. Hoje a gente teve uma participação também do Totti por dentro, principalmente no primeiro tempo. Já no segundo tempo eu pedi para ele permanecer mais aberto, ele funcionou bem também ofensivamente como um extremo, mas essa rotação ela era importante para a gente mexer com a marcação adversária, né? Então povoar ali com a posse de bola era fundamental, como era fundamental também a gente ter Lourenço e Totti no segundo tempo mais abertos para que a gente pudesse abrir mais o adversário. Eu senti que a gente teve um pouco de dificuldade de penetração no primeiro tempo, de finalização, e no segundo a gente sabia que o adversário ia ter que sair um pouco mais e que a gente ia ter mais espaço para jogar.